Graça e paz, meus irmãos e amigos, Shalom Adonai. Estou aqui para fazer mais um vídeo e creio que é o último vídeo do ano de 2023. E eu gostaria de trazer uma mensagem para que os irmãos levem essa mensagem para 2024. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo o princípio das dores, apesar que o princípio das dores ela já vem desde a morte de Cristo. Mas nós estamos vivendo eras muito complicadas e a palavra do Senhor se cumprindo a cada dia. Nós, como servos de Deus, nós temos que começar a nos revestir com as armaduras do Senhor. E eu quero trazer uma mensagem para que sirva não só para a minha vida, mas para a vida de cada um dos irmãos para esse ano de 2024, porque o fim, meu irmão, ele é próximo para todos. Eu estou aqui agora falando com os irmãos, mas de repente Deus me recolhe, acabou para mim. Há um tempo atrás nós vimos aí um jovem cantor, estava louvando, fazendo o seu trabalho, que o trabalho dele era louvar, estava louvando, e no meio do louvor, Deus o recolheu. E ali para aquele jovem acabou. Para ali, o fim para ele chegou. Estou dando esse exemplo para que nós tenhamos consciência que nós estamos vivendo momentos que, se menos esperar, Deus nos chama. E aí, se nós não tivermos nos revestindo da graça de Deus, da sua presença, fazendo o correto, nós não vamos viver no lar celestial, nós não vamos ver a glória da segunda casa, nós não vamos ter a graça de morar na terra que o Senhor tem nos preparado. Então, meu irmão, serve para a minha vida, serve para a vida de vocês também, para que nós possamos nos policiar, nós possamos começar a cuidar da nossa vida com sabedoria, com dignidade e com respeito a Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, esse versículo foi uma irmã que eu estava conversando com ela sobre um outro assunto e ela no final falou: meu irmão, Deus me deu uma palavra e você medita lá em Eclesiastes 9:8, e eu comecei a meditar nessa palavra e eu falei, eu vou fazer um vídeo, mas eu estava pensando em fazer com outra mensagem, só que aí vou estudando, vou pesquisando e eu cheguei à conclusão que é essa daqui que espero tocar no seu coração. Eclesiastes 9:8 diz assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aqui nós estamos vendo que o livro de Eclesiastes, o autor ele é inconclusivo. Alguns dizem que foi escrito por Salomão, outros dizem que foi por alguém próximo a Salomão, porque esse livro já foi escrito no fim da vida de Salomão. Mas vamos colocar que aqui tenha sido Salomão que tenha escrito esse livro. E o que Salomão está nos aconselhando nesse versículo, lógico que nós temos que ler o contexto todo da mensagem, mas esse versículo especificamente, ele está nos aconselhando que nós tenhamos uma vida de santidade, que nós venhamos ter uma vida digna a Deus. E quando ele fala sobre o óleo, sobre a cabeça, nós temos que voltar aqui à Bíblia, em Levíticos capítulo 21, e no seu versículo 12, possa ser que essa mensagem ela possa ser um pouco longa, né? Mas espero que não. Levítico 21, versículo 12, diz assim, eu vou abrir minha Bíblia porque é bom pela Bíblia, mas a gente tem que ir pela Bíblia, meu irmão. Tudo que eu estiver falando aqui, pesquisa na Bíblia.
nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Então, quando o óleo ele vem sobre a sua cabeça, Deus coloca uma coroa do Senhor sobre nós. Então, meu irmão, essa coroa ela é como se fosse uma luz, e que essa luz ela venha brilhar sobre a face de nós cristãos e que não venha escurecer as nossas vidas através do pecado, porque é através do pecado que nós perdemos a graça. Quando o Senhor fala em vestes brancas, em óleo na cabeça, são sinais de alegria, de referência. Então são uma vida regada à santidade. Quando nós vamos em Apocalipse 3, capítulo 5, o que vencer será vestidos de vestes brancas, assim diz o Senhor. Isso fala sobre o revestimento espiritual que Deus nos dá, que Deus nos garante. E é dessa forma que nós podemos continuar sendo puros, vivermos debaixo da pureza de Deus. Quando nós vamos ali, o apóstolo Paulo, na segunda carta de Coríntios, versículo 7, segunda carta de Coríntios, versículo 7, e o seu capítulo 1, ele diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, para que nós possamos ter as vestes brancas, nós temos que nos purificar, nós temos que nos livrar, nós temos que estar santificados debaixo da graça de Deus. E quando nós temos que entender, meu irmão, que quando o próprio apóstolo fala sobre santidade, sobre pureza, ele está falando que nós temos que ficar libertos desse mal. Então, para que nós possamos ter uma vestimenta branca, nós temos que estar puros. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos raça eleita, nós somos sacerdotes fiéis, ou sacerdotes reais, de uma nação santa. Nós somos sacerdotes de Deus, meu irmão. Então nós temos que viver debaixo da santidade de Deus. Nós temos que viver debaixo da graça do Senhor. E Deus, ele proíbe que as pessoas... Deus não proíbe que, como nós, seres humanos, nós não venhamos nos alegrar. Nós não venhamos nos divertir. O próprio Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, o próprio apóstolo Salomão, como nós estamos falando sobre Salomão, ele fala, alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pelas vistas dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas as coisas te tratará Deus a juízo. Então, Deus não proíbe que você seja alegre, Deus não proíbe que você seja feliz, que você brinque, que você curta uma festa. Deus não permite isso não, meu irmão. Deus não proíbe isso não. Deus permite que você seja alegre, Deus permite que você seja feliz. Então, eu não posso ir numa festa de um amigo que me convidou porque lá vai ter bebida alcoólica. Meu irmão, não tem problema de você ir, desde que você deixe as suas vestes limpas. Porque é uma festa mundana. E aí, meu irmão, você não vai viver tua vida? Você não vai ser alegre? Não importa, meu irmão. Lógico que lá você tem que ser luz daquele lugar. Aquele lugar está em trevas, você é a luz daquele lugar. Que através da tua vida, mesmo que aquelas pessoas estejam bebendo, cantando músicas que não são dignas a Deus, elas estão vendo a sua conduta, elas estão vendo a sua forma de agir. E ali, aquelas pessoas estão vendo o quê? Que você é um verdadeiro adorador. Ela pode naquele momento não falar nada, mas no futuro ela fala assim, eu quero ser igual aquele irmão ali, eu vi aquele irmão, ele estava lá na festa bebendo, e ele estava ali se divertindo, brincando, eu quero ser igual ele, eu quero ir lá divertir, brincar, e não quero encher as caras. E você vai ser um testemunho na vida daquelas pessoas. Então Paulo ele enfatiza aqui que o caráter e tríplice da santidade é digno de nós, servos do Senhor. Então nós temos que entender, meu irmão, que para nós termos uma vida santificada, nós temos que envolver o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, que perante a palavra de Deus. E dessa forma nós vamos nos tornar
pessoas íntegras, pessoas libertas, salvas. Então, para que nós possamos ter as nossas vestes alvas, as nossas vestes brancas, o que nós temos que entender, meu irmão, é que tem vários significados, e Deus, ele nos torna as nossas vestes através do perdão que nós recebemos de Deus. Então é através do perdão de Deus que nossas vestes são limpas. Jesus, ele sempre teve as suas vestes limpas porque Jesus nunca pecou, meu irmão. Lógico que nós vivemos num mundo pecaminoso, nós somos pecadores perante a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que não comete pecado mentiroso é, mas a nossa santidade, ela vem somente de Deus, porque é Deus quem nos santifica. A vontade de Deus é que tenhamos estilo de vida santa, meu irmão. Nós somos chamados para viver vidas santas, vida íntegra. Então, nós temos que entender, e como é que nossas vestes se tornam sujas? A nossa veste se torna suja através do pecado que nos separa de Deus, que é a mancha da nossa alma, da nossa vida, é através do pecado, meu irmão. E Jesus, ele declarou lá para a igreja de Laodiceia, porque eles estavam nus diante de Deus e estavam tão cegos que eles não percebiam a sua nudez espiritual a qual eles se encontravam naquele momento. Então, o que o Senhor está nos falando aqui é que no último dia, quem estiver com as vestes inadequadas ou vestes sujas, ela será lançada no inferno. Mateus capítulo 22, versículo 11 e até o 13, diz sobre isso. Então, nós temos que entender, meu irmão, que nós estamos vivendo uma vida de passagem nessa terra, mas que nós estamos buscando algo muito além do que essa vida que nós estamos vivendo. Para que nós consigamos aquilo que nós estamos buscando, que é viver a vida eterna, nós temos que nos purificar e nos livrar desse mal. Nós temos que estar com as nossas vestes sempre alvas. Nós temos que estar com as nossas vestes sempre limpas. E os que têm as vestes alvas, eles são bem-aventurados. Porque nós vamos ali em Apocalipse 19, versículo 6 ao 9, e a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, Apocalipse 19, versículo 6. E ouvi que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já as suas esposas se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então nós somos bem-aventurados, meu irmão. O Senhor, perdão, me perdoa, meu irmão. Eu tenho uma tosse alérgica, ela está querendo atrapalhar aqui, mas não vai não, em nome de Jesus. O Senhor Jesus, ele tirou nossas vestes manchadas pelo pecado e nos vestiu com vestes de justiça. A vida velha já passou. Como diz em Colossenses 3, versículo 8 em diante, diz, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, meu irmão, porque nós somos revestidos pela graça de Deus. E o óleo na cabeça, ele representa a unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Nós não podemos realizar nada que agrade a Deus sem a presença do Espírito Santo para nos dirigir. Lucas capítulo 12, versículo 12, eu já estou quase terminando, meu irmão, mas eu acho que é interessante a gente abrir a Bíblia. Meu irmão, se você está com a Bíblia, abre a Bíblia, leia a Bíblia, porque é através da palavra de Deus que nós vamos nos revestir da graça de Deus. O próprio Efésios 6 diz, revestivos das couraças do Senhor, das suas armaduras. E aqui Lucas capítulo 12, versículo 12 diz, porque na mesma hora vos ensinará
o Espírito Santo o que vos convenha falar. Então, através do Espírito Santo, através da graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós vamos saber o que dizer às pessoas, meu irmão. João capítulo 16, versículo 13, diz também sobre isso. Diz assim, ó: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, quando você está com o óleo da unção sobre a sua cabeça, você está revestido com a graça do Espírito Santo sobre a sua vida. E quando o Espírito Santo ele está trabalhando sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre a sua vida, meu irmão, tudo que você falar, tudo que você propagar de palavra, debaixo da presença do Espírito Santo, é santo, meu irmão, é digno. E Deus se alegra com isso, porque Deus ele enviou o Espírito Santo para que ele seja o nosso consolador, para que ele seja o nosso ajudador e para que ele nos livre e nos purifique de todo mal, porque é o Espírito Santo, quando você vai para um lugar que algo vai acontecer ali, quem é que toca no seu coração? O Espírito Santo, ele fala o quê? Não vai. Não vai por aqui, vai por ali. Aí você fala, mas eu sempre vou por aqui, porque agora está falando para mim ir por lá? Porque o Espírito Santo está tocando no teu coração, para que você aprenda a segui-lo. O óleo sobre a cabeça, ela aponta para a dependência do Espírito Santo. Nós somos dependentes dele, meu irmão. Porque é ele que é o centro da nossa vida. Ele que é o centro do comando da nossa palavra, das nossas consultas. E por isso que nós precisamos desenvolver um relacionamento diariamente com ele. Então, Salomão aqui, ele está falando que nós temos que ter um diálogo diário com o Espírito Santo, porque se ele está falando que nós temos que estar com óleo debaixo da cabeça, sobre as nossas cabeças, é isso que ele está dizendo. Então, o óleo sobre a cabeça, meu irmão, ele é algo tão importante que na época de Jesus, na época de Israel, do povo de Israel, o óleo ele era um óleo perfumado. Então aquelas pessoas que chegavam com óleo na unção, eles eram logo enxergados pelas pessoas, porque pelo ambiente, pelo cheiro agradável, pelo perfume. E esse perfume do Espírito Santo sobre as nossas vidas é a presença de Cristo sobre nós. Então é isso que nós temos que entender, que o óleo sobre a cabeça, ele fala de autoridade, ele fala de uma submissão espiritual. Você vai lá em Salmos 23, 5, é um salmo tão conhecido que as pessoas gostam, adoram, o Senhor é o meu pastor. Quem não conhece esse salmo? Aí você vai ali no versículo 5 desse salmo, e ele diz assim, ó, vocês conhecem, então: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, meu irmão, o que o Senhor está nos mostrando é que quando nós estamos com o óleo sobre a nossa cabeça, que é a graça do Espírito Santo sobre nós estamos transbordando, e aquelas pessoas que estão ao nosso redor, elas sentem a presença do Senhor nas nossas vidas. E para que nós possamos ter vestes brancas, para que nós possamos ter vestes limpas, nós precisamos, meu irmão, trabalhar muito o nosso físico, a nossa mente, o nosso lar espiritual. É necessário que nós estejamos sempre vigilantes, porque nós conhecemos a palavra que o nosso devorador, o adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, doido para nos tragar, meu irmão. Satanás, ele envia setas todos os dias contra a nossa vida, para que nós venhamos desviar do foco que é Jesus, para que nós venhamos desviar da palavra de Deus. Então, nós temos que sempre estar atentos, porque o Senhor, ele nos adverte todos os dias sobre aquilo que o mal tenta fazer contra nós. E além das vestes brancas, como a neve, o óleo, ele representa a unção de Deus na nossa vida, e a presença do Espírito Santo, ela não pode faltar na sua vida e nem na minha, meu irmão. A palavra de Deus diz em Isaías 10, 27, na parte B, que o jugo será despedaçado por causa da unção.
Então, todo julgo que é lançado contra a minha vida e contra a tua, ela é despedaçada por causa da unção do Espírito Santo que há sobre a nossa vida. E essa presença maravilhosa do Espírito Santo em minha vida e na sua, nos faz tão poderosos nas mãos de Deus, como nós somos um instrumento nas suas mãos, para que nós possamos ministrar a palavra, para que nós possamos levar a palavra de salvação, a palavra de bênção, a palavra de cura. E tudo isso, meu irmão, nos enche de poder para libertar pessoas que estão aprisionadas nas garras de Satanás. Então, para que nós possamos estar sempre preparados, para que nós possamos estar sempre livres, Hebreus capítulo 12, versículo 14, a palavra do Senhor, ela diz assim, eu estou terminando, meu irmão. Falei que esse vídeo ia ser curto, mas ele está sendo um pouquinho longo, mas creio que Deus está falando comigo, está falando com você, através da palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Que nós venhamos viver em paz com todos, independente se a pessoa é de um segmento religioso diferente do nosso, independente se a pessoa tem uma opção sexual diferente da nossa, independente se a pessoa vive uma vida totalmente diferente da nossa, meu irmão, nós temos que viver em paz com todos. Mesmo porque a salvação ela é individual. Você será salvo através das suas atitudes, das suas obras, através da sua servidão com Deus, das suas vestimentas. E eu serei salvo através das minhas. Lógico, meu irmão, que se aquela pessoa está cometendo um ato que é falho, pecaminoso, ela vai responder para Deus perante ela. Só que tem um porém. Se nós pudermos usar da palavra de Deus para abrir os olhos daquela pessoa, nós iremos fazer, desde que esteja a autorização dela. Eu não posso querer fazer uma pessoa servir a Deus sem que ela queira. Nem da minha família eu posso fazer isso, meu irmão. Eu convido, vamos para a igreja, vamos servir a Deus, vamos buscar a Deus. Se a pessoa não quer, eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada. Você, pai, você não pode obrigar o seu filho a servir a Deus se ele não quer. Lógico que tem uma certa idade que você tem que levar o seu filho para a casa do Senhor para que ele entenda, porque ele está debaixo da sua ordenança. Então ele tem que aprender a respeitar as suas ordenanças. Agora, quando ele já é casado, viveu sua vida, já está vivendo sua vida, você não tem como chegar lá e falar, vamos para a igreja agora que eu estou te obrigando. Não, porque ninguém vem sem a graça de Deus. Lógico que alguns vão ser chamados pela dor, mas nós temos que aprender a chamar as pessoas por amor. Então, para que nós venhamos ter essa unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos ter as vestes limpas e o óleo sobre a nossa cabeça, nós temos que viver uma vida de oração. Nós temos que buscar a santidade de Deus todos os dias. Nós temos que buscar e nos entregar ao Senhor dia após dia, porque é dessa forma, meu irmão, que nós vamos estar com as nossas vestes limpas, com as nossas vestes brancas, alvas como a neve, e que nós vamos estar com a nossa cabeça cheia com o óleo santo do Senhor, e que o Espírito Santo esteja sempre guiando os nossos passos, sempre nos enchendo com a tua graça. Que esse 2024, meu irmão, seja debaixo da ordenança de Deus, porque tudo que você faz debaixo da ordenança de Deus, a prosperidade, a bênção, ela virá. Ah, minha vida está difícil, minha vida está complicada, eu não estou conseguindo emprego, eu não estou conseguindo nada. Meu irmão, coloca a tua vida nas mãos de Deus, entrega nas mãos do Senhor e pode ter certeza que Ele entrar com providência, Ele vai entrar com a providência, você vai conseguir o seu trabalho. Ah, as minhas finanças tá difícil. Coloca nas mãos do Senhor, descansa nele. A palavra de Deus diz, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, meu irmão. Se o Senhor está falando isso, quem sou eu para dizer que não? E o Senhor, Ele falou que nós, por sermos forasteiros dessa terra, nós iremos comer o melhor dessa terra. Nós não estamos aqui para comer migalha não, meu irmão. Nós estamos para comer o melhor. Então é promessa de Deus, bênção e prosperidade na tua vida. Não adianta eu vir aqui pregar prosperidade e bênção, porque o Senhor já nos prometeu. Então, meu irmão, 2024, faça um voto com Deus de servi-lo com dignidade.
Eu não estou falando que você tem que estar 24 horas na igreja, não. Muito pelo contrário. Eu estou falando que vocês têm que estar 24 horas debaixo da palavra de Deus. Debaixo do Evangelho de Deus, que é a Bíblia. É através dela que você vai estar com as suas vestes limpas. É através dela que você vai estar com a sua cabeça cheia do óleo santo de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui falando a palavra do Senhor para a tua vida. Creio e espero em Deus que esta palavra ela venha ter tocado no seu coração. Que 2024, meu irmão, eu profetizo na tua vida um 2024 de muita bênção, de muita paz, de muita prosperidade. E que o óleo santo do Senhor esteja sendo derramado sobre a tua vida. E que o Espírito Santo do Senhor venha purificar de todo pecado. E que as tuas vestes sejam alvas, limpas, brancas como a neve. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida. Feliz 2024. Deus abençoe a todos. Shalom, meus irmãos.